Olá a todos e sejam bem-vindos então a mais um episódio de Histórias de Luz. Hoje temos como nosso convidado o Nuno Cabrita, é um fotógrafo de natureza que também pertence aqui ao Projeto Realces, no qual eu integrei agora recentemente e foi um prazer, mais uma vez. Vamos falar um bocadinho do trabalho dele, algumas histórias, algumas imagens muito interessantes em que ele acompanha animais durante algum tempo e visita-os todos os dias. Depois há imagens que ele faz com um drone de locais que são afetados pelas marés e que são bastante dinâmicos e mudam de forma constantemente e têm um aspecto gráfico que para mim esteticamente são muito agradáveis. Espero que gostem e é uma conversa interessante. Eu gostei bastante de falar com ele, também falámos de impressão, que hoje em dia tem sido, com alguns dos meus convidados, tem sido algo que temos falado recorrentemente e acho que é muito importante falarmos disto porque sentirmos o nosso trabalho no papel é uma coisa fenomenal. Experimentem se ainda não tiverem experimentado. E sem mais demoras, Nuno Cabrita, vamos lá. Até já, pessoal. Ora, muito boa tarde, Nuno. Obrigado por aceitares aqui o convite para aparecer. É um prazer Obrigado, ter-te aqui. Vamos falar um bocadinho sobre ti, sobre o teu trabalho e vamos ver aqui algumas imagens. E lá está. Esta pergunta é a que eu faço sempre ao início, mas eu gosto sempre de saber como é que a fotografia apareceu na tua vida, basicamente. Se foi há pouco tempo, se foi há muito tempo. Olha, já foi. Primeiro de tudo, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Mário. Ahm, já surge faz alguns anos. Eu costumo dizer que são para aí uns 15, mas se calhar foram mais e não me recordo mesmo ao certo porque não tenho aquela percepção do momento exato em que começo a olhar para a fotografia, porque eu nasci e fui criado a ver, faço parte daquela geração, fui criado a ver os programas principalmente da BBC, não propriamente da National Geographic, mas mais da BBC, e comecei a absorver todo aquele gosto, não só pelo meio natural, que é aquilo que me fascina, é aquilo que me atrai, mas também a forma como eles veem, como tratam a imagem, a fotografia propriamente dita. E surge naturalmente por isso e também porque gosto de andar. Eu vivo em cidade, mas anseio por estar sempre fora dela. Portanto, refugio-me no campo, nas praias, onde quer que seja, e é o meu tempo para mim, para discutir comigo próprio. Portanto, a fotografia vem por arrasto, vem por aí, é o meu hobby, é aquilo que eu gosto de fazer depois da minha parte profissional. Ok. E isso é um hobby para ti, mas tu dedicas um tempo considerável a isso, não é? Tu consegues fotografar. Ainda outro dia estava a falar, estávamos agora a falar há pouco da conversa com a Rachel, e quer dizer, tu tens o teu trabalho, não é? E depois há pessoas como eu que vivem da fotografia, mas de facto o que eu noto é que também não tenho tempo para fotografar às vezes. Ah, é engraçado. Se calhar por isso é que eu tenho. Hã? Se calhar por isso mesmo é que eu tenho tempo para fotografar. Eu costumo dizer, desde que a fotografia não choque com a minha vida familiar, faço o que me dá na bolha, completamente. Ok. Não vou para onde quero, faço o tempo que quero, desde que não chateie a vida e a harmonia da minha família e das minhas filhas, faço o que me dá na gana. Ok. Mas consegues ir com alguma regularidade então, é? Sim, sim. Eu tenho períodos tenho picos de trabalho, de atividade profissional. Ok. Por exemplo, eu agora estou num desses picos de trabalho. Portanto, fotografar é quase impossível. Mas, por norma, a máquina está sempre comigo. Está sempre comigo porque pode surgir uma oportunidade ou não, ou pelo menos, porque eu sou muito esquisitinho com as horas a que fotografo. E tudo a ver só por causa da qualidade da luz. Não quer dizer que eu não fotografo para aí às 2 da tarde se a luz estiver boa. Por amor de Deus, faço. Mas muitas das vezes dá para explorar, para marcar o sítio, para olhar, criar um registro. Se calhar tenho que vir daqui a uns tempos aqui, voltar aqui, ou o que seja. A máquina normalmente está sempre comigo. Pois, porque é um facto, quer dizer, eu consigo fotografar com regularidade, não é? Eu consigo fotografar quase todas as semanas.
tirando agora na pandemia, em que houve uma altura em que fiquei quase um mês e meio em casa, apesar de poder sair, não é? Porque, afinal de contas, é o meu trabalho, mas é um facto, a gente consegue fotografar, mas é sempre uma vez por semana. Eu costumo dizer que quando estou a fotografar não estou a ganhar dinheiro. É um Exato. bocado isso. Sim, sim. Epá, eu se for ver, se for olhar para as minhas bibliotecas do Capture One, por exemplo, que é aquilo que eu utilizo, eu tenho alturas em que eu vejo dia sim, todos os dias de seguida. Ou seja, é quando quando me agarro a determinado tipo de galerias ou de projetozinhos que eu faço, e que me obrigam a ir todos os dias. Epá, eu aí sou obcecado, sou focado nesse trabalho, então tenho alturas de fazer 20 dias de seguida, sempre no mesmo trabalho. Insistir, pois, isso é normal. Portanto, Também, aí já fotografo bastante. eu também tenho visitado ultimamente muitas vezes o mesmo sítio, pá, porque é tal, se não gajo vê lá uma coisa e quer fazer e tem que insistir, não é? A outra pergunta que eu queria fazer... Não só propriamente do ponto... Diz. Não, continua, acaba. Não, eu estava-te a dizer que não só propriamente de ver não tem nada a ver com a condição meteorológica, muitas vezes é quando tu estás a acompanhar um bicho, por exemplo, Sim, lá e está. tu estás a acompanhar uma ave, tu tens que lá estar todos os dias. Exato. E tu também, para além de fotografares com a tua câmara fotográfica, também fotografas com um drone, não é? É uma coisa que tens feito ultimamente. Sim. É complementar. Hã? Eu encaro, é complementar. Eu não vejo o drone como sendo o drone. Eu vejo Sim. o drone como sendo outra máquina fotográfica. Portanto, é uma máquina fotográfica que Não, consegue voar. é outra máquina. Sim. Dá para aí uma discussão de primeira, porque há quem diga que não é, mas não me borrifo para essas coisas. Para mim é uma máquina fotográfica, tem lá umas hélicezinhas. Claro, mas isso não há outra maneira de ver aquilo. Tem um sensor e tem uma lente. Qual é a diferença, não é? Exato. Agora pode levantar voo, o que é uma vantagem muitas vezes, não é? E vamos ver que tu tens aí imagens muito giras com o drone que seriam impossíveis de captar com uma máquina. Ou melhor, impossíveis não, mas terias que a logística para captar isso com uma câmara fotográfica usual, tinhas uma logística muito superior, tinhas que ir lá arranjar helicóptero, uma avioneta, ou seja lá o que for, não é? E era muito mais complicado. Ou que seja o que não digo que não queira fazer. O que não digo que não queira fazer. Em situações, em territórios que gostava mesmo de o fazer com máquina, sem ser com um drone. O drone dá até uma possibilidade de uma flexibilidade na operação. Não tens problemas. Tu chegas, tens um conjunto de proformas que tens que fazer, de autorizações, que é simples de fazer hoje em dia, e tu chegas, está bom tempo, não está bom tempo. A tua planificação não é assim tão rigorosa. Vais, mas também depende do tipo ou da forma como tu encaras a própria fotografia. Eu encaro de uma forma muito descontraída. Portanto, se não der naquele dia, há de dar. No dia seguinte ou no dia... não choro por não conseguir, não choro por não ter conseguido a imagem. Hei de conseguir, melhor ou pior, mas hei de conseguir. Isso de facto é uma coisa engraçada que acabaste de dizer agora, porque isso é uma coisa que eu acho que até é importante falarmos, porque estás a dizer que não choras por não conseguir a imagem. Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que normalmente as pessoas, especialmente ao início, não é? Há muito esse sentimento de ir ao local e ficar frustrado por não ter conseguido fazer seja o que for. E um exemplo disso, e por acaso achei piada porque ontem isso é outra coisa. Como acabámos de falar, aconteceu-me um bocadinho isso, não é? Da tal árvore que eu fui fotografar e que achava que ela lá estava e estava toda desmanchada. E que eu nem sequer posso dizer fica para a próxima. Porque a árvore deixou de existir. Sim. Eu, por acaso, gostava de saber como é que tu lidas com isso. Se tu acabaste de dizer que era diferente do que estavas a dizer. Foi uma pena. Como é que lidas com esse tipo de situações quando tens alguma coisa que está muito... que tinhas isso pré-visualizado na tua cabeça e, de alguma forma, nunca consegues materializar, e se isso te incomoda, se lidas bem com isso, é uma coisa que ultrapassas com facilidade?
como te tinha dito, não choro pela coisa, mas isso não quer dizer que eu não fique frustrado. Atenção, não é? E eu quero sempre lá chegar. E depois vai do teu empenho e da tua persistência de conseguires ir atingir aquilo que tu pretendes. Yeah. No momento, há alturas em que eu fico, não é irritado, porque não é essa a minha postura, mas fico frustrado, tipo, pá, triste, bolas, não consegui. Mas é de conseguir. Yeah. Portanto, eu tenho uma coisa quando as pessoas dizem, pá, como é que tu estás? E assim, olha, se não estiver bom, passa a estar. Portanto, não tem problemas. Portanto, Yeah. eu encaro a fotografia da mesma maneira. Não é? Pois, porque isso é fixe porque há uns anos atrás o que me acontecia a mim era ficar chateado. É verdade, ficava chateado. Mas agora isso já não me acontece. Pá, acho que não sei, acho que é um bocado a experiência que um gajo tem que se não for hoje é outro dia, provavelmente até vai ser melhor do que a gente tinha pensado. Ah, acho que é Epá, escusado. A gente vai lá, a gente vai sabes fotografar que... para estar relaxado e estar ali num sítio que um gajo gosta de estar, não é? Não vale a Exato. pena um gajo se chatear. É mesmo isso. Epá, não. Mas também vem com... Mas também vem com a... Eu até me custa estar a dizer isto, bem, as minhas filhas vão adorar ouvir isto. Mas Cuidado. também vem com a propriedade da pessoa. Elas vão adorar isto, mas vem com a propriedade. Eu com 20 anos era muito mais impaciente do que o que sou agora. Pois, claro. Portanto, não... Yeah, yeah. Vem também, esse fator também pesa. E a palavra que tu usaste ainda agora foi o que eu senti ontem. Fiquei triste, porque Pois. é mesmo essa a palavra. Porque, pá, foi Tu assim. tens uma ideia, vais mesmo àquilo, queres visualizaste aquilo, epá, depois, olha, Depois não acontece. infelizmente, ainda por cima de uma coisa que tu não tens controle, não é? Que é uma coisa que é um fator completamente alheio a ti, não... Não. Mas E por pronto, mas acaso sim, gostava isso de saber acontece quais às foram as vezes. motivações para aquilo acontecer, não é? Porque mandar uma árvore abaixo daquelas é assim um bocado estranho. Para quê? Não sei. Mas Epá, a não ser que seja um desporto novo, não sei, que é? tem sido um desporto novo, aquilo não faz sentido, não tem lógica, Não. aquilo que fizeram à árvore. Olha, vamos então aqui ver uma imagem tua. Vamos começar por aqui. Diz-me só se estás a ver a árvore. Se estás a ver a fotografia com tamanho grande, neste momento. A árvore não. Sim, não, a árvore não. Sim, estou. Está em grande. Esta fotografia, isto aqui é Costa Vicentina, suponho eu, não é? Estás mais do que certo, isso é Praia da Carreagem. Ok. E pronto, tu tens aqui, tu Muito ao pé de mandaste, Algesur. as fotografias que tu me mandaste, Sim. tu tens algumas deste local. E, Eu tenho algumas desse local por uma razão. E primeiro porque é um local próximo de mim, é uma coisa que me diz a família da Patrícia, da minha mulher, é de lá, de Algesur. ok. Epá, nós passamos lá grande parte das férias de verão e as minhas filhas cresceram aí, pá, e conhecem isso bem. Estando lá o tempo que lá estou, um, todos os dias, um, de manhã eu percorro essa costa. Ok. Epá, e é uma coisa que eu conheço relativamente bem, mas que nunca me deixa de espantar com sítios novos que eu encontro, às vezes sítios novos que se vejam tipo 2, 3 metros quadrados, porque eu gosto de olhar para as pedras, gosto de olhar para as texturas, gosto de ver todo esse tempo, esses pormenores, e com o evoluir da luz vai se transformando em paisagens diferentes. Epá, eu tenho uma paixão pelo Sudoeste Alentejano, pela Costa Vicentina, porque gosto mesmo, é um local fotogénico, é um local, embora seja muito áspero, rude, ventoso, mas é bonito, é bonito. E tu tens locais lá em que estás completamente só. Sim. Epá, e a fotografia é o meu, como tinha dito há bocado, é o meu tempo para comigo próprio. Então eu gosto de estar sozinho. Eu não quero dizer que eu não gosto de fotografar com outras pessoas, não é? Mas passo muito tempo sozinho aí por opção. Atenção, por opção. Sim.
Sim. Sim, porque isso é um bocado por aí. A gente já vai falar um bocadinho sobre isso a seguir. É um bom ponto para a gente pegar. Agora, gostava de saber, basicamente, o que é que te levou a parar aqui para fazer esta imagem. Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Epá, todas as imagens que eu tenho da Costa Vicentina, pá, aí 90% são de costas viradas para o mar. Um, e tento fugir sempre tento fugir sempre à, ao óbvio, ao que se vê quase todos os dias. Epá, nesse caso concreto, nessa manhã em concreto, eu não tenho uma fotografia propriamente direta, e foi efetivamente esse rasgão de luz que eu Ok. estava a ver. Isso é feito com uma grande angular, isso é feito com uma grande angular, e achei um piadão. Não só à encosta, porque eu já estava aí há algum tempo, se bem me recordo, essa fotografia tem para aí 2 anos, se não me engano. Ok. E eu já estava há algum tempo a olhar e a tentar fazer de alguma coisa com esse tipo de rocha, porque tu has de reparar que a rocha uh, tem manchas que estão mais claras, tem manchas que estão mais escuras, e isso não é uma rocha que apanha água direto mas é com a umidade, não apanha água direto da maré, Ok. mas é com a umidade da praia, que de manhã está sempre cheia de, Sim, de sim, nevoeiro. sim. Nesse dia em concreto, não estava. E se tivesse, não tínhamos esse rasgão de luz aí. É. Pá, eu achei piada, não só a própria destruição que a lente permite, mas à luz, esses reflexos, esses flares, para mim fez sentido. Fez sentido e andei aí de volta algum tempo até chegar a esta composição. Não sou propriamente daquelas pessoas que pega na máquina, leva à cara, enquadra-se, se houver necessidade, mete no tripé e está feito, siga para o seguinte. Eu gosto de perder tempo pelos sítios. Eu gosto de ver outros ângulos, eu gosto de andar à volta do objeto, se é que há. Um, Epá, para ver, não é para depois chegar a casa e ter a oportunidade de escolha. Não tem a ver com isso. É mesmo para poderes ter a experiência e absorver o local. É isso que eu gosto. Sim, e lá está. Se tu só fotografares a primeira coisa que vês, pá, podes estar a perder muito, não é? Porque normalmente, se a gente explorar aquilo, se explorar um sítio com o tempo, de facto, normalmente os resultados no final são sempre mais. Qual é a palavra? A palavra em inglês é rewarding, mas agora não estou a conseguir chegar à palavra em português, que é um problema que eu tenho muitas vezes. Confortantes, é mais Acho, merecedor. acho que ficas mais satisfeito quando perdes tempo com um sítio do que quando andas às voltas sempre a disparar, não é? Uh, Sim, Depende muito da sim. situação, mas sim, mas sim. E é engraçado tu achas piada, tu achas piada ao flare, porque há muita gente que está preocupada com o flare e com aquela história dos flares, né? Mas às vezes é uma coisa que até fica engraçado e não tem que ser um problema, não é? Acho que não tem que ser um problema. Não, eu gosto mesmo desse tipo de informação, de ruído Ok, na imagem. Não, aquele tipo de fotografia toda limpinha, sem. Não, comigo não funciona. Não, tem que ter confusão às vezes. Tem que ter lá qualquer coisa. Porque se tu estás a retratar o local, opá, é aquilo que lá está. E naquele momento havia aquele flare, havia sim, aquela entrada de luz. sim, claro. Eu tive bastante tempo a acompanhar aquela entrada de luz. Aquela entrada de luz vai, com o tempo, obviamente, não é? Ela vai correndo pelaquela rocha, Yeah, pelaquela arriba, e ia tentando acompanhar o enquadramento com isso. Levou algum tempo. yeah, yeah. Recordo-me bem disso. Não, mas é um bocado isso, porque depois há aquele pessoal que não tem mal nenhum, mas eu não tenho paciência para isso, né? Que anda a tirar uma fotografia como tu tiraste, depois tira uma fotografia com o dedo por cima do sol por causa do flare, depois chegaste a ter que andar para lá e misturar as duas, pá, eu também não tenho paciência nenhuma para isso. Mas eu fiz. Eu tenho alguma, não, fiz. Eu tenho algumas em que tenho assim o polegar à frente para não ter lá, só para É só ver, para o caso. mas fiz, obviamente que faz. É para teres a informação. Não, se tu estás a explorar, Sim, sim, sim. exato, se tu estás a explorar,
tens que ver, não é? Não sou propriamente daquelas pessoas que depois passa para Photoshop e faz aqueles blends malucos. Não faço isso. Mas sim, exploro e vou tentando ver de outra maneira o que lá está. Vamos aqui ver mais uma, que é no mesmo sítio, não é? E esta fotografia é muito... Pá, diz muito deste local, porque é de facto uma coisa muito curiosa, que é uma coisa que eu gosto muito de ver quando lá vou, que é estes animais estarem nestes sítios a nidificar, que é uma coisa brutal, e depois dá para fotografias deste género, que mostram um bocadinho, a imensidão do sítio, não é? Sim, isso tem essa escala. Eu conto a história por aí. Eu trouxe essa fotografia de propósito por causa do projeto Realces, do qual eu e tu agora fazes parte. E sim, essa fotografia foi um acaso. Isso faz parte de uma missão do primeiro volume do projeto, que é a Costa das Cegonhas. Não é uma missão apenas e só minha, é partilhada com o Jacinto Policarpo. E nesse dia em concreto, nós tínhamos ido fotografar, isso é uns 3 ou 4 quilómetros abaixo do Cabo de Sardão. Okay. E nós estávamos ali na zona do Cabo de Sardão, de volta dos Falcões, a ver o que é que aparecia, o que é que deixava de aparecer. Não estávamos assim a ter grande sucesso. Falámos os dois, olha, mete aí no carro, vamos descer um bocado. E deparámos-nos com isso. Isso é uma panorâmica de 4 fotos verticais. Okay. Que fiz isto. É muito longe, é distante. Depois nós conseguimos, temos outras imagens mais perto. Mas mostra a imensidão e a aspereza da região, a parte geológica, não é? E depois também o confronto dos elementos com os seres que lá vivem. Yeah. Ter um ninho ali não deve ser nada fácil. Nada fácil. Mas se lá estão, é porque se sentem seguras, não é? Claro. Mas eu tenho fotografias de noite nestes locais, e há noites com um vendaval gigantesco, nem imagino, coitado dos bichos. Yeah. Mas pronto, se lá estão, é porque estão bem. É bastante agreste. É agreste. E essa foi feita no âmbito da Costa das Cegonhas e está lá na galeria da Costa das Cegonhas. Eu deixo aqui o link em baixo para o site. E depois tens aqui todo este espaço negativo que tu usas aqui, que pudeste aqui basicamente para mostrar a dimensão do local, certo? Ou tinhas Sim, é uma coisa que eu quando comecei há uns anos a fotografar, isto é tudo um processo evolutivo, ou nós, não sei se é evolutivo, mas é um processo de adaptação da nossa maneira de ver e daquilo que consumimos, daquilo que nós vemos. Eu sou um ávido consumidor de livros de autor. Tu queres não, tu vais absorvendo toda aquela informação que tens ao dispor. E eu por acaso não trouxe aqui, mas se olhasse para uma fotografia de há 10, 15 anos atrás, se calhar eu tinha um bicho, a ave, a cegonha, essa cegonha estava a encher a tela toda, estava tudo certinho, estava tudo lá. Eu neste momento gosto mais de continuar com o elemento bicho, a ave, ou o que quer que seja, mas dar a noção de escala da vastidão do território. E daí esse espaço negativo todo cada vez me faz mais sentido. Eu julgo que está aí outra imagem também que mostra esse tipo de abordagem que eu tenho. É uma coisa que, não a ver, Mário, não sai conscientemente logo. É quase inconsciente. Eu começo a olhar e começo a afastar-me cada vez mais dos objetos. Não critico, não faço, por amor de Deus. Não é? Eu também faço às vezes, mas neste momento, nesta fase, se é que se pode chamar, dou maior importância a esse tipo de fotografia, a esse tipo de imagem, do que a outra mais cheia.
Sim, sim. Mas Sim, num contexto de uma história, no contexto de uma exposição, do que quer que seja, que tenhas que ter ali um corpo, tu não podes ter só e apenas imagens desse tipo. Tens mais. E por isso eu vou fazendo esse tipo de... Crio esse... Epá, eu tenho um vício que é... Eu organizo exposições para mim próprio. Isto é verdade, eu organizo exposições para mim próprio. Eu gosto de imprimir, eu gosto de ver a fotografia em papel, eu gosto de observar os diferentes tipos de papéis, gosto do próprio processo de impressão, que não é tão linear enquanto chegar e carregar no botão, meter o papel e ela sai e está tudo feito. Não tem nada a ver com isso. É um processo longo, tentativa e erro, gasta-se muito papel e gasta-se muita tinta. E a tinta é cara para burro. É verdade, é verdade. Eu nem digo quanto é que por cento inteiro, mas pronto. Epá, se eu gosto dessas coisas, eu faço caixas. Eu tenho um conjunto de caixas. A minha versão, há a terra do... desculpa, está a Costa das Cegonhas, no Rialces. E eu tenho a minha versão da Costa das Cegonhas, que chama-se a Terra do Vento. Okay. Eu tenho uma caixa onde eu tenho uma exposição lá dentro, tenho um conjunto de impressões, de imagens, do qual retratam isso. Ou seja, tem cegonhas mais perto, tem cegonhas mais longe, tem paisagem mais aberta e tem paisagem mais íntima, mais fechada, mais focada. Ou seja, é diverso. Se fosse uma coleção tua, não é? Exato, não, é mesmo isso. É mesmo isso. E normalmente para fazeres isso e para retratares bem isso, tem que haver variedade, não é? Porque se estás a manter a mesma chapa, não é? Tudo igual, depois quem olha para isso fica com uma história um bocadinho incompleta, não é? Basicamente. Sim, eu não tenho propriamente a versão documental ou a vertente documental da fotografia, por isso gosto dessa variedade e de impor essa variedade àquilo que vou fazendo. Não, acho que sim. E isso de passar para o papel, estava a dizer que não é linear, não é todo linear. E já agora, para quem não sabe, que acho que ninguém sabe, a não ser eu e a minha esposa, eu vou ter uma exposição agora, dia 21 de maio, em Montalegre. Se quiserem aparecer, estão todos convidados. E também me estou agora... tu só arranjas... Eu gosto de ir às exposições, mas tu só arranjas sítios longe, pá. Mas vá lá. Mas combinamos e vamos lá. E também agora estou, quer dizer, já conheço as fotografias que já as conheço, também já as imprimi, e portanto já sei qual é o papel e como é que tenho que fazer, porque se não fosse o caso, é uma coisa que de facto dá muito trabalho se for para fazer, se for para fazer bem feito, não é? Porque há muitos detalhes, e não podemos falar disso aqui, porque tínhamos que fazer um vídeo ou vários para estarmos a falar sobre o assunto. É uma conversa à parte. Hã? É uma conversa à parte, só dá pano para mangas aquilo. E nunca mais saímos daqui porque é um mundo completamente novo, não é? É a mesma coisa que aprender a fotografar, depois tens que aprender a imprimir, basicamente. Porque... Sim, e principalmente tu meteres na tua cabeça que com cada papel tu não consegues a imagem que estás a ver no monitor. O monitor é retroiluminado. Ali a imagem é refletida. E tu não consegues. E tens que fazer ali um clique. No início foi algo complexo para mim. Claro. Foi algo complexo e para mesmo mim. Agora, num dos sítios é editivo, no outro sítio é subtração, não é? Por isso também muda muito. Exato. Nunca mais acá. É um mundo. Podíamos estar aqui a tarde toda a falar. Mas é muito giro. É muito giro. É um processo muito giro, muito engraçado. Fazer um vídeo sobre isso. E se calhar um gajo até se podia juntar mais que dois aqui a falar e fazer aqui uma coisa gira sobre impressão. É engraçado porque é de facto... O Luís imprime bem. É de facto um mundo à parte e pá, é fixe. Só que perde-se muito tempo, atenção. Tempo mesmo. Mas dá um gozo. Gozo, pelo menos para mim. Pelo menos para mim aquilo dá um gozo de primeiro. Pronto, e está aqui uma fotografia muito diferente. Lá está, é um bocadinho mais íntima, não é? E mostras aqui um pormenor engraçado. E o que eu gosto aqui, basicamente, é das cores. Gosto muito das cores. Sim. Esse amarelo que está aí no primeiro plano é a parte da arriba.
Pois é, pedra. a parte da arriba. Ou seja, eu podia meter as pedras que estão desfocadas, não é? E a parte que está, o amarelo que está por trás é a areia. É a areia, eu sabia sabia, salvo seja, vamos lá ver. Eu já tinha visto esse ninho várias vezes, nunca me deu, nunca tive foi a pachorra de dar aquela volta toda para ir vê-lo de cima. Se é que eu conseguia chegar de cima, porque nós também temos que ter em atenção que a nossa presença, independentemente de os animais estarem habituados à presença das pessoas, porque aquela a rota vicentina passa por ali, aquilo está bem marcado e há muita gente a andar e a caminhar por ali. Não só, aliás, maioritariamente estrangeiros que fazem que fazem a rota mesmo. E os animais, quer a gente quer que não, eles vão estando habituados, mas não quer dizer, a gente não se pode esquecer que vamos causar stress aos animais e aliado à preguiça que eu tinha de lá ir, nunca foi. E houve um dia que disse, não é hoje, eu hoje vou lá ver, estou aqui, vou lá ver aquilo. E esta fotografia não é, eu que sou muito esquisitinho, como tinha dito há bocado, com as horas que fotografo por causa da qualidade da luz e não sei quantos. Esta estava num dia mais nublado, isto foi perto da 1 da tarde que eu fiz que eu fotografei o animal e não tive lá muito tempo. Ela estava descontraída. Não há sombras, não é? Sim, não. Sim. Tinha uma nuvem por cima, tinha uma softbox gigantesca por cima. Sim, é engraçado que tu escolheste o fundo da areia e eu tenho uma fotografia. Bem, não tem a ver com isto, que não apanho só os pés dos bichos, apanho os bichos no ninho, mas também usei as pedras da arriba, só que depois, em vez de usar uma cor semelhante atrás, tentei usar o verde da água para ter um contraste grande. Sim. Mas é giro, tens aquelas pedrinhas. Sim, tu tens ali as pedras. Porque repara, para mim eu quando olho, porque se eu não tivesse aquele primeiro plano esbatido, a imagem não ficava a mesma coisa. Tinhas aqueles para mim não fazia sentido. Eu olhei, eu quando vi o ninho daquela maneira, eu não tinha visto este enquadramento logo, inicialmente. Eu tinha visto, sim, o bicho no ninho, ou o progenitor todo na sua plenitude, não tinha visto. Depois é que eu fiquei ali sentado um bocadinho, é que comecei a perceber, se calhar era mais interessante fechar um bocado mais o plano, deixar lá ver se me consigo chegar um bocado mais sem perturbar o animal. E depois é a história da primeira fotografia que tu mostraste. Começar à volta, começar a olhar para o sítio à procura, ou seja, não ficar satisfeito logo com o primeiro disparo. É normal, isso é normal, e então quando se trata, por exemplo, de árvores, é muito isso, porque se tu olhas para uma árvore e fotografas só de um lado, elas mudam tanto quando tu dás uns passos, é uma cena, é incrível, sim. É incrível mas aí, neste caso em concreto, eu também não podia dar muitos passos para um lado e para o outro. Aqui não podes andar à volta do ninho. Não. Aqui não dá. Aí não podes. Aqui não dá jeito. E já agora, Nuno, se o pessoal quiser ver o teu trabalho, onde é que podem ir? Olha, podem ir ao meu site, que neste momento está em remodelação porque já não o atualizava, a não ser o blog, isso ia pondo. Mas já não atualizava as galerias pelo menos há 1 ano e meio, 2 anos, e eu acho que era, como eu tinha dito há um tempo, nem era essa a questão, era uma falta de respeito para comigo próprio. Se eu tenho aquilo, ao menos mantenho o site. E então eu fechei-o agora, vai aparecer galerias novas, vai aparecer um site a nível de design com uma ideia, com uma concepção diferente. Em princípio terá pronto este fim de semana, mas eu sou às vezes muito picuinhas e prefiro levar tempo, nem que seja porque aquela pontinha ali não está bem. Ou seja, eu não tenho a obrigação, não tenho o compromisso de o ter pronto amanhã. Sim. Portanto, se eu tiver daqui a uma semana melhor para mim, é daqui a uma semana, não tenho esse problema. Ou então, no Instagram tenho uma conta nova de Instagram, tinha uma, mas houve para ali um erro qualquer, um azar
qualquer com aquilo, e então o meu sentido prático diz se estava mal, se não conseguia fazer nada, apaga e faz outra, não há qualquer tipo de problema. E tu agora também tens um site onde vendes prints, não é? Que é uma coisa assim à parte. Sim, isso é outra coisa. Isso é uma coisa que eu fiz com a Patrícia, no intuito de fazermos alguma coisa juntos, de podermos olhar para aquilo de uma forma... Não tem como objetivo... não, em Portugal não se vende muita coisa de impressões, mas alguma coisa. Não é impossível, mas alguma coisa. Sim. E o gosto que eu lá tenho, aliado ao gosto que eu tenho da fotografia com a impressão, resolvemos fazer o Zebra às Pintas, que é assim um nome diferente. Em primeira mão ninguém liga aquilo como sendo... mas foi esse o objetivo. Sim, mas foi esse mesmo o objetivo. Sim, é uma coisa diferente, fica-te assim na cabeça. Exato. E para a semana já tem coisas novas também. A gente tem que ir metendo, tem que ir variando. Podem ir lá ver. Podem ir lá ver. Ora bem, vamos aqui ver mais uma. Ora bem, estamos na praia a fotografar aqui umas ondinhas com uma luz maravilhosa por cima desta onda, que parece ser uma onda pequenina, não é? Ou estou enganado? Não é uma onda muito pequena, mas também não é muito grande. Não há de ser coisa para ir para 1,5 m, qualquer coisa assim parecida. Sim, mas não é nada de extraordinário. Isso é um conjunto de fotografias que eu vou fazendo, que me surgem, não é eu vou sair para ir fotografar ondas, surgem. Nesse caso em concreto, este caso em concreto é exatamente o contrário. Eu saí para ir fazer isso. Fui com o Luís Afonso. Estava com o Luís Afonso a fazer isso. É algo que eu gosto, que é a parte mais abstrata da fotografia. É algo que parece que tu chegas, fazes, é ver e vencer. Não é. Levas tempo. Chegas a casa com muitas imagens e depois aproveitas ou uma ou nenhuma. Mas a fotografia é assim. Sim. E depois são coisas que te dizem, isso é um final de dia, aqui relativamente perto de casa, é aqui ali ao pé da praia do Meco, e é um local com ondas constantes, mas esse local em concreto, o pôr do sol não se põe diretamente e tens uma parede de rocha que te dá alguma sombra. E daí, se tu olhares para a parte direita da imagem, vais ver que ela está um bocado mais azulada, mais escura. Aparece daí. E depois estares à volta da areia, da maré, sujeito a apanhares com uma vaga em cima, e andas para a frente e para trás, para a frente e para trás, à procura de alguma coisa que te faça sentido. E é engraçado tu dizeres isso, que um gajo tira muitas fotografias e só aproveita uma, porque, sendo neste caso ou noutro caso qualquer, as pessoas pensam que, sei lá, nós, como fotografamos com mais frequência, não é? Sendo fotógrafos profissionais ou hobbies, seja o que for, mas alguém que fotografa com frequência e que faz, e que tem isto como algo, faz isto faz isto muitas vezes e tem experiência, não é? Que muitas vezes as pessoas acham que um gajo sai e faz sempre uma fotografia de caraças cada vez que vai fotografar. Não é isso. Não, eu acho importante. Acho que com o tempo tu começas a ser cada vez mais exigente. Exato. Porque cada vez... Desculpa estar-te a interromper. Acho que com o tempo tu cada vez és mais exigente. Eu, por exemplo, eu chego a casa, eu vou fotografar, depende do dia, depende do estado de espírito. Ou descarrego logo as imagens para os discos, faço os meus backups, não apago nada, fica lá tudo a monte durante 1 mês ou 2 e só depois é que lá vou ver. Ou então, às vezes, é desleixo meu, ficam nos cartões, na máquina, e só pego naquilo outra vez que for fotografar. E só depois de olhar a sério é que começo a apagar as desfocadas, essas coisas todas, mas sim, há dias que não sei nada. Sim, porque eu por acaso digo isso muito nos meus workshops. Depois voltas no dia a seguir. Não há nenhuma receita para um gajo sair e com uma imagem boa embora, não é? As coisas acontecem, não é?
Não, Claro. não há nenhuma receita para fazer sempre imagens boas, né? Por isso não, porque isso cria muita frustração, né? Porque um gajo vai pondo imagens boas na internet, ou normalmente boas, pelo menos para nós, e as pessoas acham que aquilo é o que acontece sempre, não é? E que a gente, sempre que sai, tem sucesso a fazer uma fotografia. Não, 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 não. Não é todo verdade, porque a maior parte das vezes não sai nada, não é? É isso, não sai nada, ou sai coisa que a gente não gosta, pronto. Epá, e sim, tu vês às vezes pessoas a partilharem imagens que têm, atenção que isto é um bocadinho difícil de dizer e não me interpretem mal. Há pessoas que saem e que têm dentro delas, dentro da cabeça delas, a obrigação de eu saí, eu fotografei, eu tenho que partilhar. Yeah. Nem olham para aquilo. Epá, e às vezes têm coisas maravilhosas. Tem coisas maravilhosas e depois no dia a seguir põem uma coisa horrível mesmo. Epá, e isso eu critico. Isso eu critico. Epá, mas cada um é como é. Sim, sim, Cada sim. um é como é. Mas pronto, pá, yeah, porque lá está. É assim, eu quando chego a casa era aquelas coisas. Depois um gajo se funciona de maneiras diferentes. Eu gostava de ser ao contrário, mas eu quando chego a casa tenho que passar para o PC e tenho que olhar para as fotografias. Não Não quer dizer que as partilho não dá. logo. Às vezes faço, outras vezes não faço. Mas eu tenho que olhar para elas. O que acontece normalmente é Não. que, o que acontece normalmente, e por eu saber isto, é que acho que devia fazer ao contrário, é que eu edito as fotografias e às vezes partilho e depois passado um mês vou olhar e assim, que grande borrada que fizeste aqui. Porque acho que fazer isso logo não é a melhor solução. O problema é que eu não consigo evitar, eu tenho que ver o que fiz. Mas gostava de conseguir, Sim, mas e se repara, calhar daqui a um tempo vou conseguir fazer isso. eu Mas para já, pá, tenho que ver. epá, mas olhar para as tuas galerias antigas e ver e ir descobrir imagens que tu já não te lembras, É, não é? Que fizeste, por exemplo, essa parte essa componente das ondas. é, As ondas têm muito disso. Tu voltas a galerias de 2020, 2018, por aí. Epá, espera aí, isto agora faz-me sentido. Eu fiz isto, pois. bolas, porque é que esta não Sim, foi editada? Porque é que esta não tá organizada de outra forma? E tu às vezes encontras surpresas, não é? sim, claro, Ah, claro. mas cada um É é como cada como é. qual. É. Não, aí, pronto, são maneiras de estar diferentes. Não é? Isto aqui agora é um bocadinho diferente. Isto aqui foi uma coisa que tu fizeste também se fizeste vistos uns tempos, ou estou enganado? Não, segui esses bichos. Isso é uma história que eu tinha feito, que era o Jack e a Sarah. É esse, ok, 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 É um ok, casal exatamente. de. Exatamente. É essa história. Epá, e isto retrata aquele momento mais íntimo de chegada, neste caso do progenitor ao ninho, se é que aquilo, eles põem os ovos nas pedras logo ali diretamente no chão. E eu acompanhei este casal durante toda a sua nidificação. E depois conta a história toda, todos os percalços. Mas eu gosto desta imagem em particular, pela ligação. O bicho está a olhar, não está a olhar para a máquina, ele está a olhar para os ovos. Yeah. Mas não está lá, ele está desfocado, ele está fora de campo. E é isto que me atrai, porque aquilo que está focado são os ovos, os 3 ovos que eclodiram todos e que depois, infelizmente, a história acaba com a morte. Todos os pintos morreram. Este ninho estava na saída de uma sucata naval. Ok, Desmantelavam barcos, cortavam a chapa toda, e o ninho em concreto estava a 2 metros, qualquer coisa, do caminho onde passavam os caminhões que transportavam os barcos todos cortados. Portanto, estás a ver o choque que havia, mas com aquele choque todo, com aquele stress todo, com aquela pressão toda, este casal de borrelhos escolheu aquele local para criar a sua prole. Epá, e ninguém olha para esta imagem e vê que está aquela confusão ali, vê um momento mais íntimo, de uma chegada
do progenitor ao ninho e numa tranquilidade ou numa paz aparente. E é isso que eu gostei de fazer. Isto foram 22, 23 dias, todos os dias de manhã e todos os dias ao pôr do sol. Ok. Todos os dias. E eu acompanhei todo o processo. Obviamente que com esta frequência de visita, os animais habituaram-se relativamente a mim. Não me chegava, não lhes fazia festas, não é? Isto é feito com câmaras remotas. Eu deixava a câmara e estava ao longe. Mas eu tenho fotografias que eu fiz questão de fazer, que era eu sentado numa cadeira a uns 10 metros, talvez menos, do ninho, com o computador no colo, a ver remotamente o que é que estava a passar e a fotografar. E o bicho ali mesmo, ali ao pé de mim. Yeah, Pá, yeah. e pronto, isto E é esta feito história, com esta uma história suponho que seja no teu blog, não é? 120 milímetros, qualquer coisa assim parecida. Essas estavam no meu blog, acho que as tirei para o novo. Mas pronto. Ok. Mas é uma história engraçada, eu gosto de ir mudando. Temos aqui outra fotografia que eu gosto muito, esta fotografia, porque tens aqui uma combinação muito gira de movimento e ausência de movimento. Não sei se foi essa a tua intuição, se foi essa a tua intenção, provavelmente sim. No início, não. Eu, quando descobri esta dormida, isto é uma dormida de gralhas, Ok. o objetivo era chegar e ver o que é que lá se passava. Este local em concreto já não existe. As árvores já foram todas cortadas e essa dormida já não existe. Os bichos foram para o outro lado e eu não sei para o local ainda. Deram uma localização, mas ainda não tive tempo para lá ir explorar a zona. Isto é uma dormida, portanto, ao final do dia, este fundo branco é porque estava um dia nublado e estava muito... Não tinhas cor, não tinhas cor. No entanto, has de reparar que alguns bichos têm uma cor acastanhada nas asas. Sim. E os próprios troncos, isso são eucaliptos secos. Isto é o quê? Por trás de mim havia uma fábrica, que ainda lá está, em que a fachada é quase tipo vidro, uma parede de vidro, e havia fazia um reflexo gigantesco para os bichos. Ok. Eu apercebo-me disto e começo a explorar as velocidades, as velocidades de disparo, com os arrastamentos. Há os bichos que há as gralhas que estão pousadas e efetivamente estão estáticas naquele momento da captura, mas a outra parte anda ali à volta. É uma zona muito vasta, muito vasta, ou seja, não é muito vasta, elas têm muitos animais, andavam à volta dos 200, 150, 200 gralhas juntas. Esta é uma imagem mais fechada daquele contexto, mas que para mim é equilibrada e faz sentido. Faz sentido. Se pudesse ter pássaros, se pudesse ter os pássaros telecomandados, se calhar tinha metido um bocadinho mais para cima, mas como os telecomandados são só mesmo os drones, olha, mas para mim faz-me sentido. Eu já tenho esta imagem há algum tempo. Tenho outras desse local, em que em vez de ser com teleobjetiva é com câmaras remotas, onde dependendo dos dias, com os dias que eu lá fui, com as frequências que eu lá ia, percebes-te do comportamento dos animais. Então eu sabia quais é que eram os núcleos de árvores onde eu podia meter uma máquina com uma grande angular debaixo a olhar para cima. E depois disparavas remotamente a uns metros, a 50 metros de distância, porque eles são desconfiados. E eu tenho também este tipo de movimento, a parte deles a movimentarem-se, mas também os outros que estão estáticos, com a visão de baixo para cima. Não deixa de ser engraçado, mas não com esta cor, é com os tons de azul do final do dia. E depois temos aqui outra coisa que ou que eu vejo muito tua, que é fotografar pirilampos. Que eu acho muito engraçado. Sim, isso é uma paixão. É um gosto que eu tenho pelos pirilampos. Os pirilampos
fazem-me recordar sempre os verões que eu passava com os meus avós no Algarve. Os meus avós paternos no Algarve. E faz-me eu olhar, cada vez que vou, não é olhar para a imagem e recordo-me disso, é quando eu estou no meio daquelas populações grandes de pirilampos, que são seres muito sensíveis à parte ecológica. E quando tu encontras uma população saudável e numerosa, quer dizer, bom, este nichozinho aqui está a funcionar como deve ser. Não há problemas de maior, porque eles estão cá, não é? E isto recordo-me dos cheiros, dos tempos de há 40 anos atrás, em que eu via estes bichos, e depois tive não sei quantos anos sem os ver e redescubro os pirilampos há 6 anos, qualquer coisa atrás, e comecei a fotografar. Lá está, deu mais uma daquelas galerias onde eu tenho os pirilampos, o pirilampo mesmo, ou seja, a componente do animal, como é que ele funciona, a emitir luz. Tenho os pirilampos a voarem sem a luz, a veres o pirilampo mesmo a voar. A parte mais íntima de olhares os pirilampos nas folhas, antes deles começarem a voar. Eu comecei por aí o trabalho. E nos 2 últimos anos, e este ano já comecei a ir para o terreno à procura de novos locais que aparentemente façam sentido terem comunidades. E comecei-me a focar mais na parte de paisagem, porque não é uma fotografia propriamente fácil de chegar, de conseguir, não é chegar, ver e vencer. Leva tempo. As pessoas, às vezes, amigos meus, posso ir contigo? Assim, com certeza, bora, anda. E eu explico como é que se faz. Há quem consiga logo apanhar o jeito, há outros que não conseguem, há outros que levam mais tempo. Se calhar quem levou mais tempo até hoje fui eu, que já andei há 6 anos com isto e ainda não estou satisfeito. É verdade, porque tu repara, levas 2 máquinas, no meu caso, levo 2 máquinas. Eu faço 2 enquadramentos e tenho que meter na minha cabeça que não posso mexer mais nelas. Não posso enquadrá-las mais, porque depois já não consegues focar onde tens que focar. E então eu chego antes do pôr do sol, enquadro, faço um conjunto de exposições só para ver como é que a coisa está. Os pirilampos surgem meia hora depois de estar mais escuro. Não é meia hora depois do pôr do sol, é um bocadinho mais tarde. É uma hora depois do pôr do sol, um bocado mais tarde. Mas nesse intervalo de tempo tu vais fazendo um conjunto de exposições para ver como é que se está a comportar a luz, mas não podes mexer mais. Já estás a focar manualmente, controlas o ISO, controlas essas coisas todas, controlas manualmente a máquina. Depois há uma explosão de cor, que é de luz, são os pirilampos a levantarem. Pelo menos estes são 2, aqui nesta zona só tenho visto 2 espécies, que é o mediterrâneo e o lusitânico, que têm comportamentos diferentes na parte de como voam. Nesse intervalo de tempo em que eles levantam e que têm aqueles pulsos de luz, basicamente os pulsos de luz é para eles dizerem às fêmeas, atenção, eu estou aqui, e brilho, mais que os outros que estão ao lado. Tu começas a fotografar. Começas a fotografar e há alturas em que efetivamente funciona, há alturas em que não funciona. É aquela parte que estávamos a falar há bocado da frustração. Olha, azarinho, voltas no dia a seguir. Sim. Pois, e o que eu te ia perguntar é... Eu nos pirilampos... Diz, desculpa. Força, acaba. Eu estava a dizer é que nos pirilampos eu tenho, se for ver às bibliotecas, eu tenho, por exemplo, no dia 1, no dia 2, no dia 3 e no dia 4, exatamente os mesmos enquadramentos. Ou seja, no dia 1 falhou, no dia 2, teimosamente, vais lá tentar fazer o mesmo enquadramento, mas se calhar está vento e os bichos não os consegues fotografar. No outro dia não conseguiste novamente. Eu vou marcando os locais onde ponho os tripés com pedrinhas. Portanto, sei onde é que tenho que meter os pés do tripé. Sim. Mas, por amor de Deus, também podes andar 1 metro para um lado ou 1 metro para o outro. Sim. O que eu te ia perguntar, mas já percebi que não é o caso, eu já sabia a resposta, né? Mas acho que gostava que tu me dissesses, porque deves saber melhor que eu, porque andas à volta deles. Portanto, já não existem muitas populações saudáveis de pirilampos, não é? Que eu conheça,
que eu conheça, aqui na zona da Arrábida, ainda existe algumas. Epá, não é a mesma coisa do que há uns anos atrás. Pois. Eu falo com muitos biólogos e eles transmitem-me É, é, essa preocupação na diminuição. Claro que eu às vezes falo disto com pessoas, não, tens que ir ali ao lado de Coimbra, numa zona ali, bora, vamos lá ver. Ou aqui deste lado, no meu terreno, ali por trás também há, vou lá ver, mas o enquadramento é muito afoleiro e eu não vou fazer nada, mas fico contente por os ver, atenção. sim, sim, sim. Pois, porque eu tinha ideia que havia um problema aí, que não está assim nos melhores. Principalmente a nível de poluição luminosa. Eles são muito, Pois, muito, muito sensíveis a esse tipo de poluição. Pá, a Rábida apanha a luz, de um lado apanha a luz toda de Setúbal, do outro lado apanha a luz toda da Costa da Caparica e de Lisboa. pois. Portanto, estás a ver? É, é. Mas há bolsas bonitas e com populações robustas. Ok. Ainda bem que ainda há alguma coisa. E agora vamos Mais aqui, 3 semanas e já estou no terreno. depois, começa a ficar quentinho. E Começa agora, já. e agora temos aqui a tal história do drone, não é? Que dá para fazer Sim, coisas de facto muito interessantes e algumas destas são, imagens, são, tuas e de outras pessoas, são muito fixes, só que lá está, às vezes quando as pessoas olham para estas imagens, olham e só veem uma coisa bonita, que de facto graficamente é fantástico, mas depois a nível ambiental é um desastre total, não é? exato. Isso são as bacias de drenagem de Minas, que têm essa componente estética agradável. Para mim faz sentido, gosto, são bonitas, apelam ao meu sentido mais abstrato na composição, ou seja, de subtração dos sentidos para a interpretação da própria imagem, mas olhando em oposição àquela coisa dos pirilampos, são bacias de drenagem de Minas. Atenção, nós precisamos desses meios para viver, não é? A nossa sociedade está montada e o nosso modo de vida está montado na utilização, muitas vezes pouco racional, mas na utilização deste tipo de matérias-primas, e temos que as ter. Podemos discutir de outra forma como é que as havemos de obter, mas a verdade é que necessitamos delas e o nosso modo de vida assenta nisso. Pondo essa questão de parte, vou à parte mais estética da questão. E vou fazendo, é um trabalho que eu estou a fazer há 1 ano e meio, 2 anos, que é o Terraforma. Yeah. E o Terraforma é a componente mais abstrata de formas, de cor, de tudo, daquela confusão toda e de um ambiente completamente dinâmico. Tu estás a fotografar isto neste dia, um mês a seguir está completamente diferente, Pois. a cor mudou, aquilo é água que está a passar ali, aquela água vermelha é mesmo água vermelha, que está a passar, porque está cheia de cobre, de ferro e por aí afora. Passou a correr para o outro lado e mudou completamente aquela paisagem. E daí estar a ser tão difícil de criar um corpo de trabalho para o Terraforma, porque começa a olhar, começa a ver, eu gosto assim, gosto assado, vou interpretar esta imagem de outra maneira, já não faz sentido, está ali uma confusão de primeira, mas há de sair, aquilo para mim sai. Mas sim, sempre que tenho a oportunidade vou fotografar isto. É fixe porque, não sei, graficamente eu gosto muito disto graficamente, é muito giro mesmo, é mesmo muito giro. Só que é pena, de facto. E modéstia à parte, em papel grande, fica Acredito. muito. Eu gosto. Com um papel texturado, com uma textura agressiva, Sim, fica sim. giro. Acredito que sim. Estavas agora a falar de imprimir isto em tamanho grande, e também é outra coisa que se calhar é engraçado, é interessante falar, porque depois há um bocadinho esse
bem, não chamaria mito, porque de facto não é um mito, tem alguma razão de ser. Mas isto é feito com um drone, não é? Não é provavelmente Sim, uma câmara que tenha muitos megapixels ou que seja não. fantástico, não é? Não tem uma São qualidade brutal. 20 ou 20 e qualquer coisa. Pronto. E consegues São imprimir pai, grande 20 ou sem 20 e qualquer qualquer problema coisa. nenhum, não é? Aquilo é um sensor minúsculo. Minúsculo, É quer pá, dizer, assim, e tu tens que viver com ele. Tens que viver com aquilo que ali tens, não é? Há formas de interpolar a imagem de forma a que tu consigas atingir determinadas dimensões claro. de papel. A partir daí, pá, tu consegues imprimir coisas gigantescas, do tamanho de um prédio, não é? Sim, Mas se fores lá ver, não está lá, perde a informação. Porque, vamos lá ver, tu estás a ver no teu ecrã, tu estás a ver no teu ecrã uma imagem e quando tu vais ver a mesma imagem em papel, tu apercebes que estão lá mais coisas do que o que tu estás a ver no ecrã. claro. A resolução é muito superior. Não há É nenhum muito ecrã com superior 24 no papel. megapixels, não é? Nem estou a falar disso, estou a falar mesmo de impressão de que tu estás em comparação com o que tu vês num ecrã, não é? Ah, sim, sim, sim. E Sim, tu olhas para aquilo e dizes, epá, portanto, tu tiras esse partido dessa distância que há de ver as coisas, epá, e depois é tudo um processo de edição e de ajuste e de prova, ir sim, provando, sim. ir fazendo a prova da imagem. Bem, eu estava aqui a dizer que não há ecrãs de 24 megapixels, mas se houver ecrãs de 8K já têm mais que 24 megapixels os ecrãs, mas não tenho a certeza. Sim, sim. Pá, o meu é de 5K e às vezes fico surpreendido com aquilo que eu vejo no papel. Pois, pois. Não, e lá está. Portanto, não se pensa que é preciso ter uma quantidade de megapixels brutais para fazer impressões em condições. Não faz. Não... Ajuda, Sim, é o que eu estou a dizer. obviamente que Há uma ajuda. razão de ser por trás disso, não é? Mas não Claro. não é um requisito para teres uma boa impressão na parede. Porque, até porque não vai estar colado ao Não, papel a olhar para a impressão, não é? Vai estar. exato. Sim, tu também imprimes e fazes o sharp da impressão consoante a distância de visualização, não Sim, é? sim, 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 sim. Não estar assim. Sim, até Não, porque a isso não imagem é faz para ser sentido. vista como um todo, não é para ser vista às partes, não é? Portanto, se queres apreciar a Exato, imagem, tens que olhar para a imagem inteira e não consegues ver a imagem inteira se estiveres colado a ela, não é? Por isso é um bocado por aí. claro. E eu costumo dizer que, opá, pelo menos para mim, não é? Pessoalmente, muito mais que o detalhe é a composição ou a luz que fazem a fotografia. Agora, se tem mais detalhe ali ou se tem mais detalhe Completamente. lá, opá, pronto. Agora, há quem dê valor a isso e está tudo bem, pronto. Mas eu, pessoalmente, não dou. Certo? E lá está, neste momento fotografo muito. Mas repara, eu Diz. dou valor às duas coisas. Na parte da impressão e de ver uma impressão, ou pelo menos aquilo que eu julgo que é uma boa impressão, é a globalidade, mas tu depois teres pontos-chave da tua imagem, que está impressa, e tu chegares lá e olhares e vês que tem detalhe. Mas os pontos-chave, não é tudo. Sim, sim, sim. Não é tudo. Isso eu dou valor e tenho cada vez mais cuidado com isso. Às vezes uma impressão eu levo para aí 2 horas a fazê-la. Mas levas 2 horas em que sentido? No processo de ajuste, de cor, de sharp, Ok. disso tudo. Não é a máquina a imprimir não sei, aquilo deve imprimir para aí em 3 minutos, 3 5 minutos. minutos, qualquer coisa assim parecida. Yeah. Anda por aí. Mas leva esse tempo. Com imagens mais complexas, obviamente. Sim, sim. Aqui é uma coisa semelhante, não é? Num ambiente um bocadinho mais ecologicamente agradável, suponho eu. Mas há uma coisa que eu vejo em várias imagens tuas que fazem sentido, Ok. esteticamente fazem sentido à partida, mas é que tu, muitas vezes nestas imagens, tens sempre assim uma diagonal forte com a mesma orientação. Sim. É uma coisa que tu gostas, pá, porque é uma coisa. Tens razão. Tens razão, é uma coisa que me sai. Ok. Essa diagonal faz sentido. É a tua assinatura. E lembras-te, não tenho. Não sei se é assinatura ou se não é, mas olha, se o é, não tenho como justificá-la. Não, mas lá está, não sei tem que ter justificação, não é? É uma coisa que tu fazes de forma Sim, inata. é uma coisa Quer dizer, que me olhas sai. para aquilo, vês, gostas e fotografas, já está, sei lá.
É que não tem que haver, não tem que haver uma justificação, não é? E se tu te bem recordas há bocado com aquela panorâmica da Costa das Cegonhas, em que o objeto principal da imagem era uma coisa minúscula, que era o ninho, se tu olhares para aí estão 3 flamingos. E faz parte Sim. daquela coleção que é o Roseus, que eu tenho, epá, é mais uma vez a imagem assim, os flamingos estão lá, mas no seu ambiente, no seu ambiente. Isto é uma área que ainda vai dar pano para mangas para explorar. Já lá fui muita vez, já tenho coisas, todas elas diferentes, com luzes diferentes, umas vezes com mais flamingos, outras vezes sem nenhum, mas ainda é para continuar a explorar. Isto de facto aqui é uma marilha para fotografar com um drone. E é outra vez a mesma coisa, que cada vez que tu lá vais isto não está igual, não é? Pode ser ao mesmo sítio 500 vezes. Epá, sim, a partes, exato, porque é a parte intertidal, e então está muito sujeita às ações da maré. É uma zona muito, muito dinâmica, mas há alguns canais, desses canais que aí estão, principalmente os maiores, que não estão visíveis agora, mantêm-se porque são locais de passagem dos barcos dos pescadores, quando está a maré baixa, porque senão eles tinham que esperar uma quantidade de horas até terem água novamente para poderem circular. E mesmo essa diagonal que está aqui, a maior diagonal que aqui está, a mais larga, isso também deve ser um canal que deve ser relativamente constante, ou não? Porque ainda é grande. Essa aí é constante. Não, essa é constante. Esse passam barcos. Ainda já nem sei se consigo ver aí um daqueles postos de sinalização que aí estão. Isso também não é uma imagem muito alta, isso é relativamente baixo. Mas passam isso. É uma paisagem mesmo muito bonita essa parte aí. É muito giro, é mesmo muito descobrindo-a com luzes diferentes, é engraçado. Muito giro. E esta aqui é a única que não tem a diagonal. Também reparei isso quando mandaste esta fotografia. Esta não tem aquela diagonal a atravessar a imagem, mas tem uma coisa muito gira que eu gosto muito da piada, que é acho que sem isso a imagem não ia ter piada, que é no fim de cada um destes caminhos, ou quase todos eles, há ali um poço, não é? Pequenino, que acho muita piada a isso. É um caminho, uma forma diferente, em vez de serem linhas, não é? Tens uma coisa diferente, que é um... Eu digo que isso também é feito com drone, mas é mesmo muito baixo. Isso está, o drone deve estar para aí a uns, não sei, 10 metros de altura, 5 metros de altura. Está mesmo muito, muito baixo. É um pormenor. Isso faz parte do intertidal, do trabalho do intertidal. E é um pormenor, da imagem que tu mostraste anteriormente, onde estavam os flamingos, a este ponto em concreto devem ser para aí uns 10 km, qualquer coisa assim parecida. Portanto, estás a ver, vou explorando mesmo, e depois nós vamos tendo, ou eu vou tendo estas abertas, vou descobrindo estas coisinhas que eu gosto muito. Exatamente, daqui destes flamingos àquela imagem que tu mostraste agora, são para aí 10 km, qualquer coisa assim parecida. Tu vais explorando dia após dia, tu vais encontrando estas pequenas... e eu já vi isto mais recentemente e está completamente diferente. Este está completamente diferente. Está muito mais giro. Está muito mais giro. Não, estou a falar mesmo a sério. Ficou muito mais bonito agora. Isto aqui à volta então é o quê? Isto é areia ou é terra? É areia ou terra? Não, isso é tudo lodo. É lodo. Okay. É lodo. É lodo. Lama, só que tem essa cor. Ok. É lama, exatamente. Okay. É lama, e a parte central, que vês assim mais esverdeada, mais escuro, são algas. E a cor da água ganha esse azul turquesa. Eu não edito muitas imagens, mas ele tem essa cor de azul em alguns momentos do dia, principalmente de manhã. Tu apanhas esse azul
que é uma chatice para mim, porque eu não consigo imprimir essa imagem. Não Essa eu não consigo por causa do azul. Queres Não consigo porque ainda não acerto com esses azuis. Ok. Por causa do azul, por causa do azul, por causa do azul. Já tentei várias vezes e não consigo mesmo. Aparece Ainda não cheguei lá. aparece out of gamut, não? Completamente, completamente. É. Completamente. Completamente fora. São cores estranhas, às vezes acontece isso, não é? Epá, Não consegues passar para o papel isso com esta cor. Mas hei de conseguir. Pois, sim. mas é... Hei de conseguir. Não, tu consegues. Tu consegues noutro tipo de papel, por exemplo, num barito ou num coisa dessas, tu aí consegues meter porque tem um gamut muito grande, tem uma amplitude de cor muito grande. Mas eu maioritariamente gosto de imprimir em papéis mate e de algodão. São um bocadinho, já não tem uma gama tão grande de aceitação de cor. Como um barito, por exemplo, e aí já é mais complicado, dá trabalho, mas é de lá chegar. Muito bem. E tu agora tens planos aí novos? Tens coisas novas a acontecer? Olha, que fotograficamente tenho. Estou a fazer uma coisa que é completamente fora do meu campo de ação. Eu has de reparar que na totalidade da minha fotografia tu não encontras o elemento humano. Não há uma estrada, não há um poste, não há uma torre eólica, não há nada disso. Estou neste momento a fazer exatamente o contrário. Okay. O choque do elemento humano no nosso meio, mas mais uma vez com as diagonais, com a parte mais abstrata, com jogos de cor, mas ou seja, não passaste do 8 para o 80, mas passaste do 8 para o 800. Exatamente, não, completamente. Eu comentei e falei isto várias vezes com um amigo meu, cujo Jacinto, que é a pessoa com que eu fotografo mais, por proximidade geográfica, ele mora relativamente perto aqui. E comentei isto com ele e ele olhou para aquilo e disse: e pá, isto não é propriamente, mas entretanto já começou a ver assim umas imagens e já começou a compreender melhor aquilo que eu gostava de fazer, mas está muito embrionário ainda. É normal lá está, é normal que as pessoas estão habituadas a ver uma coisa que tu fazes e depois começas a mostrar coisas novas e às vezes é difícil lá está, estranha-se e depois entranha-se, não é? É um bocado assim. Sim. Por isso, e depois também vai muito não só daquilo que tu estás habituado a mostrar, a partilhar, mas também da outra parte, daquilo que tu vês. Has de experimentar a mostrar uma fotografia na vertical ao Jacinto, ao Ricardo, ou então ao Hugo. Automaticamente eles vão-te fazer. Fazem-te isto. Porque gostam mais assim. Epá, eu também gosto. Eu gosto mais em landscape do que em retrato. Estou habituado a ver dessa maneira, mas se o fizeres hoje assim, então é garantido que ele vai te dizer: não gosto. Cara, ele nem gosta que um gajo mude de 3x2 para 4x3, quanto muito ele na Estás a ver? É chato, pá. Está-se bem. Pronto, ficamos então aí à espera dessas imagens diferentes quando elas estiverem prontas para sair. E agradeço desde já este aqui a aturar-me, que foi mais de 1 hora, acho eu. Mas acho que foi uma conversa interessante e foi fixe. Foi fixe. Espero que todos tenham gostado. Obrigado eu pela oportunidade. Sempre às ordens. E tem aí os links todos do Nuno na descrição, se quiserem ver o trabalho dele. E o site há de estar pronto em breve. Por isso, aproveitem e desfrutem do trabalho dele, que é porreiro. Ele está pronto. Não está aí acabado. Exatamente. Não está disponível para ser visto ainda. Muito bem. Exato. Nuno, obrigadíssimo, pá. Um abraço. Nada. E estamos nessa. Ok. Muito obrigado, Mário. Até à próxima.